restaurando a visão do crescimento. Qual é o tema da palavra? Deixa eu te dizer, nenhum de nós que sobe nesse altar para ministrar a palavra se considera dono da verdade. Nós estamos aqui pregando, ministrando para os irmãos e para nós mesmos. Eu sou o primeiro alvo desta palavra. Eu quero viver isso. Eu decido, eu me posiciono, eu pelejo, eu oro, eu jejuo, eu clamo. Eu vivo a intencionalidade plena de ter a visão e a prática restaurada em direção ao crescimento, porque essa é a vontade do Senhor para nós. Essa é uma afirmação imperativa da parte de Deus: crescei e multiplicai. Você pode dizer isso? Crescer e multiplicar. Toca na pessoa que está do seu lado, diz para ela: crescer e multiplicar. Essa é a ordem divina de Gênesis 1 sobre as nossas vidas: crescer e multiplicar. Todo organismo saudável cresce e se multiplica. Só não cresce e se multiplica quem está enfermo, doente, física, emocional ou espiritualmente. Por isso, nós precisamos alcançar a plenitude da cura do Senhor nas nossas vidas. E aí então viveremos, experimentaremos a restauração completa da nossa visão de crescimento. Porque, especialmente nós que já somos aí um pouco mais experientes, né, na caminhada, quantos aqui já têm aí pelo menos mais de 30 anos de conversão? 30 anos de conversão. Olha aí, tem muita gente experiente no nosso meio aqui. 20 anos, para cima de 20 anos, muita gente também. 10 anos, menos de 10 anos de conversão agora. Queridos, menos de 10 anos é o menor número. Estatística real, viu, Bispo Jonas? Estatística real. O que isso demonstra na prática? Vou falar algo agora ruim, mas verdadeiro. Nosso ministério está envelhecendo e não está se renovando. Doeu no meu coração de falar isso agora, mas é uma estatística real. Veja, o menor número é de pessoas com menos de 10 anos de conversão. O que isso significa? Na prática, que temos vivido nos últimos 10 anos menos batismos, menos encontros com Deus, menos GCs, menos discipulado, menos exercício ministerial. Diga misericórdia. Isso precisa te incomodar, isso precisa gerar no seu coração, sabe, queridos, um desconforto, ao entender que, se nós não estamos crescendo, o oposto é verdadeiro. Não vou nem falar o oposto, mas você é inteligente, você entende a afirmação. Veja, nós precisamos restaurar a visão do crescimento nas nossas vidas. Não ouvi nenhum amém. Sangue de Jesus tem poder. Deixa eu te falar, eu não preciso te forçar a ser eufórico, não. Você é pentecostal, lembra disso. Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala para ela: você é pentecostal, irmão, dá glória a Deus aí. Amém? Dá glória a Deus. Preletor, pregador, não precisa ficar te empolgando, não. Você é pentecostal, você é cheio do Espírito Santo. Abre a boca. Só morto não abre a boca. Dá glória a Deus. Amém. Então nós precisamos restaurar a visão do crescimento. Quantos dizem glória a Jesus? Amém, aleluia. Por isso, ministério e luz para os povos, essa palavra é do Senhor para nós. Diga: essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós. Eu quero começar com um texto em 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11, é só a nossa introdução. O texto em que Saul vence
os amonitas. Você vai pensar, como assim? Saul venceu alguém? Queridos, até Saul venceu. Se até Saul venceu os inimigos, quem dirá nós que temos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores agindo por nós? Agindo Deus, quem impedirá? Então veja, 1 Samuel 11, versículo 1: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco, e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhes respondeu: Farei aliança convosco, sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Eu não vou ler o texto todo, vou te contextualizar, dizendo justamente o seguinte: era um tempo de guerra, era um tempo no qual não havia rei em Israel. Isso aqui, esse contexto é antes de Saul ter sido ungido rei de Israel. E aqui nesse contexto, então, uma das cidades de Israel, ela foi sitiada por um exército inimigo, que era o exército dos amonitas. Vocês se lembram que lá do incesto, né, das filhas de Ló, nasceram duas crianças, Amon e Moabe. E os amonitas se tornaram um povo que perseguiram Israel. E aqui havia um rei chamado Naás, amonita, forte, poderoso, que queria destruir. E ele estava então sitiando, ou seja, ele estava com um exército em volta daquela cidade chamada Jabes de Gileade. E o povo estava prestes a se render. Eles estavam prestes a se entregar ao exército de Naás. E tem uma curiosidade interessante: o nome Naás, o original vai trazer uma tradução muito peculiar: serpente. Naás significa serpente. Significa então que a serpente estava rodeando a cidade de Jabes de Gileade. E os homens pararam para conversar e decidir se iriam se entregar. Só que uma condição foi imposta por Naás para que o povo se entregasse, para que a cidade não fosse completamente destruída. Todos os homens precisariam se entregar e se render a uma condição, que era de ter o seu olho direito vazado. O olho direito vazado. E eu pedi ao Anderson para projetar uma imagem ali, que você vai entender o porquê que Naás queria vazar o olho direito dos homens de Israel, justamente dessa cidade especificamente aqui. Por quê? Porque era o olho em que todo guerreiro ele era treinado com um escudo na mão esquerda, a espada na mão direita. Então essa posição de defesa dava a ele aqui uma proteção no seu rosto e no seu corpo, principalmente dos órgãos vitais, e ele olhava pela fresta, porque o escudo ficava aqui tampando uma parte do seu rosto. Não vai conseguir baixar? Não deu certo? Que tem justamente essa imagem. Mas veja, vazar o olho direito seria uma afronta, seria uma humilhação, seria a perda absoluta da visão de guerreiro que eles haviam adquirido há anos, há décadas. Então veja, o que isso mostra, queridos? Que o alvo do diabo naquela época, o alvo da serpente, era roubar a visão. O alvo do maligno muitas vezes nem é sequer destruir, matar, aniquilar a sua vida, mas é roubar a sua visão. Porque você, sem visão, deixa eu te dizer, você se torna mais um na multidão. Um homem de Deus, uma mulher de Deus sem visão é alguém que não tem perspectiva, não tem propósito, não tem sonhos, não tem esperança. É alguém que fica estacionado no tempo e no espaço, tomado pelo comodismo, tomado pelo conformismo, tomado por essa situação. Tá tudo bem, não batizamos ninguém esse ano, mas ano que vem quem sabe. Não fizemos nenhum encontro com Deus esse ano. Olha lá a imagem. Assim os guerreiros lutavam. O olho direito era o olho da visão,
o olho de fato de enxergar tudo ao seu redor. Ele se defendia, ele atacava com base na visão do olho direito. E sabe o que está acontecendo nesses últimos tempos, queridos? O inimigo está roubando a nossa visão. Vou dizer de novo, porque você não se comoveu. O Espírito Santo precisa hoje agir no seu coração para te fazer entender essa realidade, de que a nossa visão tem sido roubada e que o Senhor quer restaurar a visão do crescimento no Ministério Luz para os Povos, em nome de Jesus. Por isso, querido, se o Senhor hoje não trouxer sobre você esse entendimento, sabe, você vai precisar de esperar a próxima conferência, o próximo evento extraordinário, ou um dia, quem sabe, que algo surreal irá acontecer. Mas eu creio que neste lugar e nesta manhã, o Senhor tem movido o seu Espírito sobre homens e mulheres que querem restaurar a sua visão de crescimento em nome de Jesus. Por isso, queridos, o Senhor te chama para entender essa realidade, porque o texto diz isso: olha, com esta condição eu vou fazer aliança convosco, e se eu arrancar o olho direito e colocar esse opróbio sobre Israel, veja, o maligno, ele não queria apenas arrancar o olho, ele queria tripudiar, ele queria humilhar, ele queria de fato esmagar a cana quebrada. E a triste realidade é que essa é a condição daqueles que perdem a visão. Eu já conheci, e com certeza você também já conheceu, muitos homens e mulheres que um dia tiveram uma visão de conquista, uma visão de realização, uma visão de transformação, mas que algum episódio, algum evento os tirou do propósito, os fez perder a visão, e com isso se tornaram homens comuns, mulheres totalmente naturais. Por isso, eu creio, queridos, que essa palavra é do Senhor para os nossos corações, porque a serpente, ela sempre vai exigir a perda da visão, e é isso que nós não podemos aceitar. Por isso, quando eu e você entendermos a importância de mantermos a visão clara, aberta, transparente, nós vamos sim voltar a conquistar tudo que nos foi prometido. O Senhor tem promessas para este ministério. Anos atrás nós recebemos uma palavra profética de um profeta chamado Harold Cabaleiros. Sei, os antigos vão se lembrar, é óbvio e evidente, que todo lugar onde nós tivéssemos uma igreja do Ministério Luz para os Povos, nos seria dado 10% dessa cidade. Quantos se lembram dessa palavra profética? Olha aí, muita gente se lembra. Queridos, essa profecia não morreu, essa profecia está viva, e é por isso que nós necessitamos ter a nossa visão restaurada para o crescimento. Dá uma balançada no seu irmão e fala para ele: hoje é o dia de você ter a sua visão do crescimento restaurada. Amém? Para quê? Para voltarmos a conquistar almas, para voltarmos a fazer grandes encontros com Deus. Parece que a gente se acostumou, a gente normatizou um estado de... É ruim ficar falando dessas coisas, sabe, queridos? É desconfortável, mas eu estou dizendo, porque a realidade é o seguinte: todos nós temos teto de vidro, e essa é a nossa realidade. Então nós precisamos ser maduros para nos conscientizarmos e nos posicionarmos com a necessidade de voltar a crescer. Mas é óbvio, crescer da maneira saudável, e é isso que eu quero então agora entrar na palavra com você, para que você, fundamentado com essa percepção de que nós precisamos voltar a crescer, que o maligno quer roubar a nossa visão, nós vamos entender o mecanismo, nós vamos entender a dinâmica ensinada por Jesus de como ocorre a multiplicação. Então nós temos alguns princípios, e vamos também ler um texto bíblico que todos conhecem, Marcos 6, que é a multiplicação dos pães e peixes, e vamos discorrer sobre o conteúdo desse texto para entendermos essa dinâmica do ponto de vista de Jesus. Marcos 6, 34, eu vou ler aqui o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão,
e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Esse texto, queridos, é um texto fundamental para entendermos aqui os princípios de multiplicação e também os princípios do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Então vamos compreender a partir do seguinte fundamento: nós não podemos desprezar o valor dos pequenos começos. Quais são os pequenos começos? Deixa eu dizer, a partir do ponto em que nós estamos. Talvez você já tenha uma caminhada, já tenha uma história, e às vezes você até pensa: poxa, já fiz tanto, já realizei tanto. Mas sabe, amados, eu tenho crido, e como nós ministramos aqui na imersão de pastores, que o Senhor nos trouxe nessa conferência para renovar o azeite, para renovar a unção, e para nos catapultar para um novo nível, para um novo tempo. Com isso, eu preciso olhar para a minha realidade atual e valorizá-la, entendendo que eu não posso desprezar os pequenos começos. São os pequenos começos que levam-nos a grandes conquistas. Por isso, não importa a condição atual, o que importa é que você ame o seu ministério, ame a sua igreja local, ame o seu GC, ame a sua vida pessoal no presente momento, sem atitudes de desqualificação, sem falas de depreciação, porque estas falas de depreciação, desqualificação, demérito, desvalorizam aquilo que Deus já fez. Porque a grande verdade, querido, é que se você chegou aqui hoje, foi porque o Senhor te trouxe até aqui. Toca na pessoa que está do seu lado, fala para ele: foi o Senhor quem te trouxe até aqui. Foi o Senhor, querido. Pensa, tantas guerras, tantas lutas, tantas batalhas, tantos gigantes já foram aqui enfrentados, mas deixa eu te dizer, o Senhor quer te levar agora para o nível das conquistas. Podem ainda vir gigantes, ok, não tem problema, mas agora a nossa batalha é para conquistar a multiplicação, o crescimento que o Senhor tem reservado para nós. Por isso é hora de termos a nossa visão restaurada, e o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para isso, para voltar a enxergar a partir do que você tem nas mãos, ainda que sejam 5 pães, 2 peixes, o Senhor vai multiplicar. Deus vai multiplicar o GC que você tem, os discípulos que você tem, a igreja que você tem, o ministério que você tem. O Senhor vai multiplicar o que o Senhor já te deu. É isso que o Senhor vai fazer. Por isso você não precisa esperar para começar, para fazer, para sonhar quando as coisas estiverem, digamos assim, multiplicadas. Não, a multiplicação começa com o que você tem, com a sua igreja de 20, de 30, com o seu GC de 3, com a sua equipe de 2, de 1, não importa. O fato é que o Senhor vai começar com o que você tem nas mãos. Por isso não podemos esquecer, nem desvalorizar os humildes começos. Partindo desse ponto, então, é óbvio que agora nós podemos sim, dar o ponto de partida para aquilo que é a compreensão desse texto. Lembrando que nós, o Ministério Luz para os Povos, também teve um humilde começo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver algumas das fotos históricas, né? Tem uma foto muito bonita lá da Igreja da Fama, lá da década de 60, 70 talvez, onde tem um grande público, um grande número de pessoas do lado de fora, e a igreja pequenininha.
né? Esse tempo é o tempo do pastor Márcio, do bispo Edvarde, o tempo de tanta gente. Eu ia falar da Gildete, né? Mas não queria falar, mas falei também. Enfim, é o tempo dessa moçada maravilhosa, os nossos guerreiros, nossas colunas do ministério, e que viveram esse humilde começo. Mas deixa eu te dizer, o nosso ministério cresceu, queridos, de uma igrejinha pequenininha lá na Fama, com 38 pessoas, lá nos anos 73, olha o que nós somos um ministério com mais de 300 igrejas no Brasil, no mundo, nas nações. Nós estamos crescendo, avançando, sabe, queridos, não vamos tirar o mérito do Senhor, daquilo que já foi feito até aqui. Nós já temos sim pães e peixes que vão se multiplicar. Você faz parte de um ministério de fé, de unção, de amor, de aliança, de propósito, e a nossa visão não vai arrefecer, não vai diminuir, pelo contrário, ela vai crescer e avançar e alcançar os sonhos que Deus plantou no coração do nosso apóstolo e no coração de cada um de nós que somos filhos e filhas espirituais desse ministério. Você pode dizer amém e aplaudir o nome do Senhor? Glória a Jesus. Com isso, então, nós podemos começar agora a caminhar pelos princípios. Vamos ver alguns pilares que regem, que fundamentam a multiplicação. Primeiro pilar: a multiplicação começa com ambição. É isso que está escrito aí, irmãos? A multiplicação começa com obsessão, com desespero. A multiplicação começa subindo em cima dos outros, humilhando os outros, mentindo, roubando, enganando, sendo Judas Iscariotes. É assim, irmãos? A multiplicação começa com compaixão. Por que compaixão? Porque justamente foi essa fala de Jesus no versículo de número 34 de Marcos 6. Jesus disse a seguinte frase: Jesus olhou para aquela multidão, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Deixa eu te perguntar, o cenário de 2000 anos atrás para o cenário da presente época, você vê alguma semelhança? Será que mudou alguma coisa? Ou quando você entra, eu tenho essa percepção pessoal, quando eu entro em um shopping center, quando eu entro em um terminal de ônibus, quando eu vou em algum lugar com muita gente, eu fico olhando para aquelas pessoas, fico olhando a face, os rostos. Eu sou muito visual, e um lugar que eu chego, eu fico olhando se eu reconheço alguém e tal, e eu vejo, queridos, ovelhas que não têm pastor. Meu coração se compadece, sabe? Nesta manhã o Senhor quer restaurar em nós essa compaixão pelas almas perdidas. Entender que as pessoas estão morrendo e estão indo para onde? Para o inferno. Às vezes a gente tem medo de dizer isso, né? Parece que a gente perdeu essa consciência de referência de que o inferno é a perdição do ser homem, do ser humano. Então, o inferno existe, o inferno é real. E quem não tem uma experiência com o Senhor, como Romanos capítulo 10, a Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja, se uma pessoa não ouvir, não receber, ela infelizmente morrerá. Nós precisamos ter compaixão, queridos. Muitos de nós se acostumou com o Evangelho, muitos de nós estão vivendo no modo automático e não se preocupa mais com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós somos chamados sim, para ganhar almas, para cuidar bem delas, para discipulá-las, para abençoar, para transformar famílias, casamentos, jovens se convertendo, crianças, adolescentes. Você viu o mover de Deus ontem sobre a vida dos nossos jovens aqui, a geração abaixo de 20 anos. Fiquei impactado ali embaixo, fiquei olhando e clamando ao Senhor: Senhor, incendeia o nosso ministério como outrora, em que os jovens foram a grande maioria e fizeram tanta diferença. E eu creio que o Senhor tem essa segunda glória sobre o ministério Luz para os Povos, e em nome de Jesus a glória da segunda casa será maior do que a primeira sobre nós, em nome de Jesus. Um novo tempo, uma nova estação, uma nova temporada. Mas tudo começa com compaixão. Diga: compaixão.
Você consegue olhar para a pessoa que está do seu lado e ter compaixão dela? Qual o olhar que você tem? Eu olho para o bispo Sebastião, eu olho com olhos de admiração, mas é claro que eu também consigo ter compaixão. O bispo Sebastião já passou por lutas e dificuldades, uma luta com uma das filhas dele, eu também passei por um momento assim, que batalha! E ele e bispo Sueli estão de pé. Por quê? Porque tem uma aliança com o Senhor, porque servem ao Senhor, e cada um de nós aqui tem as suas lutas, queridos. Por isso nós não podemos olhar para as pessoas com um olhar altivo, soberbo, mas com um olhar de compaixão. O Senhor quer restaurar em você agora os olhos, essa visão, essa percepção de compaixão. A palavra diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por isso, dá uma olhada com compaixão para esse irmão e fala aí para ele: você podia pagar meu almoço hoje. Almoço aqui na cantina vai ser top. Os irmãos gostaram, né? Estou brincando, só para descontrair. Vamos lá. Entendemos então. Quebrei o clima, quebrei a unção, né, missionário? Estava indo tão bem. Vamos lá, segundo pilar. Primeiro pilar então é o entendimento de que tudo começa com compaixão. Olhar para as multidões e ver que elas estão sem pastor. E quem vai ser o pastor das multidões? Faz um movimento aí. Você é o pastor das multidões. Você é o pastor da sua família. Você é o pastor no seu trabalho. Você é o pastor na sua faculdade. Você é o pastor na sua escola. Você é o pastor lá dentro do Uber que você dirige. Você é o pastor dentro, sabe, do ambiente que você está. Você é o pastor. E você não precisa de título, você não precisa de cargo, você só precisa de encargo, de amor por essa função e por essa posição. O segundo pilar para a multiplicação é saúde. Saúde é a base do crescimento. Todo organismo vivo que está saudável, ele cresce, se desenvolve e se multiplica. Eu tenho 2 netinhos, o Noah e o Levi, e é lindo demais ver o crescimento deles. É impressionante. O Levi está com 9 meses, esses dias era um bebezinho, mas o leitinho da mamãe é poderoso. E a gente não precisa ficar fazendo absolutamente nada, é só alimentar corretamente o Levi, e ele está crescendo, e está saudável, bonito igual o avô, graças a Deus, né? Também não podia perder essa. Enfim, sabe, irmãos, nós precisamos restaurar também esse entendimento de viver uma vida bem alimentados, porque tudo que é saudável cresce. Crescimento não é a fórceps, sabe? Não é esticando, puxando, pondo meta, pondo pressão, pondo prazo, pondo peso, pondo jugo, não. Nós já fomos libertos disso um dia, amém ou não? Esse passado já não é mais para nós, mas ainda que fomos libertos da pressão do crescimento, nós não podemos ser libertos de manter a visão do crescimento. Eu acho que as duas coisas se chocaram aí no meio da jornada. A gente deixou de lado a pressão do crescimento, mas a gente se esqueceu de crescer. Então nós precisamos restaurar a saúde física, emocional e principalmente a espiritual. Para quê? Para crescer naturalmente, com compaixão, com amor, com zelo e com entendimento claro daquilo que é o propósito do Senhor para nós. Terceiro pilar, algo que a gente não pode deixar de focar, é entender que nós já temos uma história. Sabe, queridos, a gente tem uma história. Uberlândia tem uma história. Já são 27 anos, a gente tem uma história. Frutal, nossa primeira igreja, plantada a partir de Uberlândia, já tem uma história. 26 anos. A gente já tem história, queridos. Cidades como Franca tem história, Batatais tem história, Patos de Minas tem história, Ituiutaba tem história. Cada uma dessas cidades, assim como Caldas Novas tem uma história, sabe? E a gente não pode desprezar o que já foi feito até aqui. Por isso é hora de valorizar, mas entender que nós precisamos mudar a mentalidade,
mudar a mentalidade, sabe? Tenha humildade para começar pequeno, mas a fé para sonhar grande, a fé para sonhar grande. Se algo que o nosso apóstolo sempre nos inspirou foi a sonhar, e sonhar grande, sabe? Isso não pode morrer no nosso coração. A nossa cidade pertence ao Senhor Jesus. Lembra do Goiânia é do Senhor Jesus? Lá na década de 90, é algo que precisa estar latente em nós, porque as nossas igrejas locais são para servir a cada uma das nossas cidades. Então a sua igreja é para servir a sua cidade, e aí a visão de crescimento precisa estar latente, com a compreensão de que as pessoas que eu tenho, a estrutura que eu tenho, elas me levarão a novos patamares. O que eu não posso aceitar, admitir, é estagnação, paralisia, acomodação, conformismo. Essas palavras não podem fazer parte do dicionário de um homem e de uma mulher de Deus que já são mais que vencedores. Associado a isso, procrastinação, desânimo, murmuração. Não, é hora de entendermos, já temos o DNA da conquista, já temos o DNA da multiplicação, já temos o DNA do Senhor nas nossas vidas, e com isso nós podemos avançar. Quarto pilar, a estratégia e a ordem vem de Deus. Já passamos do tempo de modelos formatados, de embalagens prontas, práticas enlatadas. Não, o Senhor, Ele tem uma estratégia. É sempre bom reforçar e entender a verdade que a unção atrai o peixe, mas a organização, ela providencia a rede e o barco. Se nós queremos crescer e multiplicar, a estrutura precisa funcionar. O Ministério Luz para os Povos tem um trilho de crescimento, e nosso trilho está fundamentado sim em ganhar, treinar, olha aí, olha só para você ver como é que é a coisa. A gente para de falar e aí a gente vai perdendo o hábito. Ganhar, consolidar, treinar e expandir. Vamos de novo? Ganhar, consolidar, treinar e expandir. Ah, bispo, eu não gosto de falar dessas coisas. Fiquei traumatizado. Não quero mais saber. Deixa eu te dizer, desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, e nós precisamos ter estratégias, e a estratégia é simples, é ganhar as vidas, seja no GC, seja nos cultos de celebração, seja nos seus relacionamentos, consolidar elas bem, levar para um GC, caminhar com o discipulado, treinar com as nossas escolas de desenvolvimento ministerial, utilizando o CMC, o famoso cursão. Cursão é a nossa marca desde a década de 80, e às vezes a gente quer reinventar a roda. Não, vamos fazer o trivial, vamos fazer o fundamental, e depois sim, expandir, levando a pessoa a um exercício de liderança, talvez sendo enviada, lógico, sem a fobia, sem o desespero que nós já vivemos lá atrás, mas sendo saudáveis, entendendo que tem estratégia. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você entende estratégia MLP? Você já conhece? Você já leu? Você já ouviu? Deixa eu te dizer, está no site da Luz para os Povos, todos os pastores têm acesso, todos nós precisamos falar da estratégia, porque a estratégia nos organiza. A gente não é muito de querer falar dessa parte teórica e prática, né? Assim, juntar as duas coisas. A gente quer mais o fogo, o poder, tá certo, mas tem que ter esses dois momentos. O momento da organização. Jesus, quando foi multiplicar, ele falou: olha, se assentem aqui em grupo de 50, grupo de 100, e a gente vai coordenar essa multiplicação. Multiplicação desordenada não permanece. Nós já vimos muitos crescimentos que ruíram. Então nós precisamos seguir o ciclo, e o quarto pilar vem justamente daquilo que é a estratégia de Deus para nós como ministério. Por isso, podemos avançar. Pilar de número 5, o princípio da entrega e do sacrifício.
Essa frase eu gosto muito dela. Orar como se tudo dependesse de Deus, e trabalhar como tudo dependesse de mim. Vamos dizer juntos? Orar como se tudo dependesse de Deus, trabalhar como se tudo dependesse. Vamos usar na primeira pessoa, no singular. Trabalhar como se tudo dependesse de mim. Primeira pessoa do singular. É hora de trabalharmos. E você pode pensar, poxa, verdade isso? Irmãos, para a multiplicação acontecer, alguém teve que entregar, alguém teve que sacrificar os pães e peixes. Mas esse é o princípio da palavra. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Tudo aquilo que eu entrego nas mãos do Senhor se multiplica. Então, quando eu entrego o meu esforço, a minha busca, a minha consagração, o meu evangelismo, o meu jejum, a minha oração, a minha compaixão, o meu amor, a minha intensidade, o Senhor vai transformar isso em vidas convertidas e transformadas. Por isso, amados, a estratégia não mudou, o princípio não mudou. Não há multiplicação sem entrega e sem sacrifício. Vou ficar esperando ver se meu GC vai multiplicar. Vou ficar esperando a igreja encher. Não, vamos buscar atitudes, decisões práticas para que essa multiplicação aconteça. E em sexto e penúltimo lugar, trabalho em equipe e unidade. Nós já entendemos que sozinho não se faz muita coisa. Sozinho você pode até ir mais rápido, mas você não vai mais longe, sabe? Tem uma frase do Michael Jordan, que ele fala o seguinte: o talento de um jogador pode até fazer o time ganhar uma partida, mas é o ajuntamento do time que ganha campeonatos. Vou dizer de novo, talvez não deu tempo aí de cair a ficha, vamos de novo. O talento de um jogador, o talento de um líder, o talento de um pastor, de um bispo, pode até ganhar algumas partidas, algumas coisas vão acontecer, algumas coisas vão dar muito certo, mas isso tem prazo de validade, porque um só não consegue sustentar a pressão do campeonato. E vamos lembrar que nós estamos num campeonato. Paulo fala em 1 Coríntios 9, que nós estamos correndo a carreira que nos está proposta. Paulo completou essa carreira. Então, o talento repartido entre todos, o talento da equipe, é que vai fazer com que o time ganhe o campeonato. Então nós precisamos uns dos outros. Fala para o seu irmão: querido, eu preciso de você. Sem você eu não vou muito longe. Você tem essa humildade para dizer para ele: sem você eu não vou muito longe, eu preciso de você, preciso que você ore por mim, eu preciso de estar junto com você, eu preciso, nós precisamos uns dos outros. Os apóstolos entenderam isso, eles entenderam que juntos eles conseguiriam, com Jesus, alimentar a multidão. E deixa eu te dizer, Jesus está conosco, queridos, Jesus está conosco, e nós vamos sim alimentar as multidões, e nós vamos sim multiplicar tudo aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. E em último lugar, a multiplicação é uma promessa divina. Não há nenhum outro fato mais real em toda a palavra quanto ao crescimento relacionado à ênfase de que multiplicar não é um plano B, é o comando original, desde Gênesis, Adão, passando pelo grande mover do Senhor, de criação, de multiplicação, mas depois sendo retomado na aliança com Noé, e consequentemente Abraão, Jacó, os 12 filhos de Jacó, a nação de Israel, e até nós aqui. O imperativo é o mesmo: crescei e multiplicai, povoai a terra. E o Senhor tem isso para nós, como discípulos, como líderes neste ministério, como homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor para esse propósito. Por isso, a última frase que eu quero trazer ao seu coração
Coloca, por favor, o último slide aí. Chegou a sua hora, chegou o seu tempo e a sua temporada de crescer. Esse é o propósito do Senhor para nós, Ministério Luz para os Povos. Por isso, luz para os povos, levanta e resplandece, porque é nascida a tua luz, e a glória do Senhor já brilha sobre ti. E nesta manhã, eu quero te convidar para se colocar de pé, porque nós teremos agora um tempo de unção, um tempo de ministração. Aqui na imersão de pastores que tivemos na quarta-feira, nossos pastores, todos, já foram ungidos e renovados na unção e na autoridade. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos expandir esta unção, nós vamos expandir esse mover, nós vamos liberar sobre toda a nossa igreja, todo o nosso ministério, a unção da multiplicação guardada, reservada para todos nós, porque o Senhor tem uma unção de multiplicação para esse ministério. O Senhor tem uma unção de multiplicação para esse ministério. Toca na pessoa que está do seu lado. O Senhor tem unção de multiplicação para você. O Senhor tem unção de multiplicação para você. Queridos, é a unção que vem do céu. Por isso, o que eu quero fazer agora? Primeiro, eu quero chamar todos os nossos pastores que já foram ungidos na quarta-feira na imersão, para a gente fazer aqui, um grande corredor. Nós vamos ungir de novo. Agora é todo o rebanho, é todo o ministério. Nós vamos derramar óleo novo, unção nova sobre todo o ministério, em nome de Jesus. Então, pastores, bispos que estavam na imersão na quarta-feira e receberam o renovo da unção, venham para cá. Nós vamos fazer um corredor, e aí o que vai acontecer? Todo o ministério vai passar por esse corredor. Para quê? Para receber a unção da multiplicação, porque o Senhor vai liberar sobre nós essa unção. Pode aplaudir forte o nome do Senhor. E essa unção vai ser liberada sobre todas as nossas igrejas, vai ser liberada nos 4 cantos do Brasil, no Peru, em Moçambique, aonde o Senhor tem uma igreja Luz para os Povos. Nós seremos um ministério que vai tocar mais e mais nações, e o Brasil vai saber quem é Luz para os Povos. O Brasil vai conhecer o ministério de amor, de compaixão, de ação, de atitude, de entrega na presença do Senhor. Eu creio que esta manhã é de fato uma chave sendo virada na sua vida, porque quando você voltar para a sua cidade, para a sua igreja local, você voltará cheio da unção e do poder de Deus. Por isso, levanta a sua mão um pouquinho para o alto agora e fala com o Senhor: Senhor, eu quero essa unção na minha vida, eu quero a real unção de multiplicação. Senhor, eu quero viver a tua palavra, e é por isso que eu estou pronto. Fala para o Senhor: Senhor, eu estou pronto. Pode derramar, Senhor, na minha vida. Pode derramar, Senhor. Eu quero voltar a multiplicar, voltar a sonhar, voltar a conquistar, voltar a liderar, voltar a pastorear, voltar, em nome de Jesus. Então, olha só, o Senhor está pronto para derramar. Quantos querem receber da unção de multiplicação nas suas vidas? Então, olha só, nós viremos por este lado e sairemos por lá. Você nunca passou em um corredor tão poderoso, com tanto homem e tanta mulher ungido. Você vai ser transformado, e eu quero profetizar: curas acontecerão aqui, milagres acontecerão. O que estiver doente, adoecido, vai ser curado hoje. A unção do Senhor será liberada sobre nós. Venha e receba. Pastores, bispos, toquem, ministrem unção de multiplicação, vida, poder, autoridade, cura, em nome do Senhor. Adoremos a Jesus. Vem, Senhor, e libera sobre o Ministério Luz para os Povos nesta manhã unção de multiplicação. Vamos rapidamente.